Você também acha que está sobrando muito tempo em 2020? Então vem comigo no primeiro episódio do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou Marcelo Cullen, do Instagram, Corredor da Zoeira, e estou aqui para o episódio piloto do Pod Corredor da Zoeira Cast. E por aqui está sobrando tanto tempo no dia que eu resolvi aproveitar para tirar alguns projetos antigos do papel. Sim, depois de muita insistência, vários pedidos e um abaixo assinado com mais de 3 assinaturas e meia. Alguém começou a assinar e desistiu no meio do caminho, e depois ficou sabendo que era eu que ia gravar, né? Mas eu estou aqui, sim, eu estou aqui, gravando este episódio piloto, onde eu vou apresentar para vocês o que vai acontecer neste podcast. E o que vai acontecer neste podcast estará aqui, este episódio piloto. Ah, Marcelão, mas vai ter corrida por aqui? Vai ter corrida por aqui? Sim, vai ter muita corrida por aqui, vai ter muita bagunça por aqui, vai ter muita zoeira por aqui e sempre com a corrida como o nosso carro-chefe dos assuntos da semana. Afinal, é de corrida que nós gostamos, né, minha gente? Isso! E enquanto a gente bate um papo legal por aqui, vamos falar sobre algumas novidades da semana, acontecimentos relevantes do mundo da corrida e quase sempre eu vou trazer convidados para participar desse projeto comigo. Vamos falar também de treinamentos, de nutrição, de dicas, provas e tudo mais o que estiver ligado com a corrida. Os convidados sempre serão corredores e que tem alguma particularidade, tipo corredor advogado, corredor nutricionista, corredor fisioterapeuta, corredor pintor, corredor da zoeira como este que vos fala e até corredor DJ, se é que existe algum perdido por aí, né? Se existir algum perdido, nós vamos encontrar. E ele vai estar aqui um dia também. Vai ter piada do pavê? Vai sim, senhor. Vai ter piada do pontinho? Vai também. E vai ter muita piada de corrida na bagunça nossa do dia a dia. Não esqueça de separar o seu fone de ouvido, a sua cerveja preferida e colocar a sua pantufa quentinha para curtir os episódios do Pod Corredor da Zoeira Cast. E se quiser, pode colocar o seu episódio inédito ou aquele seu episódio favorito onde você quiser para fazer aquele treino maroto, para fazer aquela corridinha legal. Mas Marcelão, quando é que vai sair episódio novo? Vai ter episódio novo toda semana. As publicações serão feitas sempre às sextas-feiras, às 18 horas. E vocês podem programar para assistir no fim de semana, durante os treinos, no trajeto do busão, no metrô ou em qualquer lugar onde você se sentir mais à vontade para dar aquela boa risada com a gente por aqui. Essas semanas de quarentena tem muita coisa acontecendo, é notícia, é coisa aparecendo na TV o tempo todo, mas nada das nossas queridas provas de corrida. Essa semana aqui em São Paulo, inclusive, já houve alguns sinais de reabertura de parques, de começo de treinamento. Na cidade de vocês aí não sei como é que está a situação, mas já vislumbramos algumas novidades legais por aí. Mas nada nas nossas queridas provas de corrida. Por enquanto, nem na rua, nem trail, e a expectativa é enorme para o retorno das nossas provas queridas, e ainda mais para que tenhamos a tal vacina, para que todo mundo fique bem logo, todo mundo fique tranquilo, em paz, em segurança. Mas nem por isso a gente fica parado, daquele jeito maroto de fazer uma corrida estacionária, correr no quintal de casa ou de qualquer jeito que a gente consiga, sempre regado a muitas doses de responsabilidade. O Corredor da Zoeira chegou à era dos podcasts e você não pode ficar de fora dessa. Venha aproveitar este espaço e contar algumas das curiosidades do Marcelo, do Cullen ou do Corredor da Zoeira, como vocês preferirem chamar,
e a gente atende do mesmo jeito, a gente bate um papo do mesmo jeito, a gente conversa, dá risada, se diverte e quem sabe a gente marca um treinão mais pra frente aí pra todo mundo fazer uma bagunça bem legal. Você sabia que o Corredor da Zoeira... Você sabia que o Corredor da Zoeira surgiu numa tarde de julho, uns anos atrás aí, como uma brincadeira? E que até um tempinho atrás aí, esse era um perfil anônimo e que ninguém sabia quem eu era? É verdade, tá. Muita gente ainda não sabe quem eu sou, quase ninguém sabe quem eu sou na verdade, mas tudo bem, né? Porque tá todo mundo aqui já deve conhecer muito a tartaruguinha mais famosa dos mundos das corridas. Sim, e essa tartaruguinha já me levou para correr em lugares muito legais, já me deixou muito feliz em conhecer cidades novas, atingir metas bem bacanas nesse mundo louco das corridas. Você sabia também que eu não sou publicitário, eu não sou marqueteiro, não sou radialista ou não tenho qualquer tipo de formação nessas coisas de propaganda e tudo mais? Não, eu sou formado em TI, sim, eu sou um menino da tecnologia e eu trabalho em banco há mais de 10 anos. Sim, tem muita coisa além dessa tartaruguinha que me representa nas redes sociais e nesse mundo de corrida Brasil afora e quiçá até fora do Brasil. Ah, tá bom, vai, deixa eu sonhar um pouquinho, pelo menos por enquanto para sonhar não tá pagando imposto, né? Vamos sonhar um pouquinho, né? Você sabia também que esse corredor aqui não tem nenhuma história bonita para contar de por que começou a correr? Essa galera que tem que ir no hospital, que passa mal, que o médico dá conselhos para praticar algum esporte, que indica corrida, ou esse pessoal que está meio cheinho, está incomodado com o próprio corpo, e de repente começa a se cuidar, pratica um esporte, uma corrida e tal, para emagrecer e tudo mais, essas histórias sensacionais de superação. Não tenho nada disso para contar, não tenho. Eu só comecei a correr porque eu achava bonito mesmo. E eu já acompanhava a corrida muito antes de eu começar a correr. Eu achava sensacional ver aquelas pessoas passando na rua e correndo e pensava que um dia eu estaria ali também. Eu assistia São Silvestre todos os anos e sonhava com o dia que eu estivesse na Paulista no meio daquele monte de gente fantasiada, me divertindo, correndo, pulando. Nesse momento, eu não fazia ideia do que eu faria para correr. Eu não tinha ideia do que fazer para que um dia eu estivesse lá. Não sabia nem se tinha que treinar, se não tinha. Eu não fazia ideia de distância, de quanto que a gente tinha que correr para estar numa prova de corrida. Não sabia se tinha uma diferença entre prova, treino. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra pace na minha vida. Era uma palavra completamente estranha. E eu não fazia ideia de quanto que as pessoas corriam e de como que as pessoas corriam. E que no primeiro ano de corrida que eu tive lá em 2007, eu já realizei o meu sonho de estar na São Silvestre e eu parecia uma criança na Disney pela primeira vez. Mas eu não era uma criança e eu não estava na minha Disney. Mas quem disse que a São Silvestre não é a Disney dos corredores? Eu acredito nisso e eu me senti como se estivesse vendo o Mickey pela primeira vez, mas na verdade não era o Mickey, eram os atletas de elite, são os meus ídolos do mesmo jeito, não tem problema não. E sabia também que quando eu comecei a correr, eu usava um short de futebol, uma camisa de algodão e um tênis muito velho que eu tinha. Esse tênis devia ter para mais de 10 anos já. Que esse tênis não durou nem 2 semanas de treinamento meu, e só umas caminhadinhas e uns trotezinhos que eu estava começando ali, e 2 semanas esse tênis já virou poeira. Já tive que ir numa loja comprar um tênis que na época era dos mais simples possíveis, aqueles tênis de R$100, R$150, foi assim que eu comecei. Depois de ver algumas dicas na internet, procurar por os vídeos no YouTube de como começar a correr, o que fazer para começar a correr, dicas para começar a correr, e foi assim que eu iniciei e foi assim que eu encontrei uma dica para baixar uma planilha da internet para fazer os meus primeiros 5K. Entrei naqueles sites populares do ativo.com lá e baixei uma planilhazinha de 5K, meus primeiros 5K. E para correr os meus primeiros 5K eu demorei 3 meses, pouquinho mais de 3 meses. Eu comecei no início de janeiro com os meus treininhos dentro
do edifício que eu morava, ali dentro lá do condomínio onde eu morava mesmo, fazendo meus treininhos ali. E depois de um pouco mais de 3 meses, eu estreiei efetivamente nas provas de corrida. Foi o meu primeiro 5K da vida e foi na etapa de outono do Circuito das Estações de 2017. E eu fiquei feliz demais porque foram os meus primeiros 5K e logo de cara eu consegui fazer 5 quilômetros sem andar e sem parar. Foi um sentimento indescritível, um dos melhores que eu tive até então no mundo das corridas. Você sabia também que eu ganhei muito peso depois de começar a correr? Isso foi completamente o inverso do que a galera tem geralmente, que perde peso, emagrece, fica com um corpo mais legal. Foi o contrário. Eu ganhei muito peso, porque eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, comecei a me alimentar melhor, comecei a ir para academia, que eu sempre detestei essas coisas de exercício em lugares fechados, eu nunca gostei. E até hoje eu só faço fortalecimento porque eu me lesiono muito fácil se eu não fizer. Então, sem academia, praticamente sem corrida. Então eu prefiro ter o ônus para ter direito ao bônus. Sim, eu era muito mais magro que este magrelo que vos fala neste momento. Eu tinha quase 20 quilos a menos e ainda continuo sendo muito magro, muito magro. Então você imagina como é que era a situação do filé de chassi de grilo aqui, né? 20 quilos a menos. Eu olho as fotos daquele Circuito das Estações 2017 e eu fico, meu Deus, meu filho, você precisava de ajuda realmente, realmente. E você sabia também que o meu esporte preferido ainda é o futebol, mas que eu evito jogar futebol para não ter risco de me machucar e ficar sem correr? Sim, eu prefiro correr do que jogar futebol, mesmo sendo fanático pelos dois. Você sabia também que eu já chamei maratonista de louco, de retardado, e eu já jurei que eu nunca conseguiria correr essa distância? Que tudo isso foi por água abaixo porque eu já fiz uma maratona? E que mesmo depois de ter feito uma maratona, eu ainda continuo chamando o maratonista de retardado e tendo certeza que todos são loucos? Sim, eu faço parte desse bando de loucos aí. A gente chama de louco, a gente fala muito que nunca mais vai fazer aquilo na vida, mas logo que chega em casa, descansa, põe a cabeça no travesseiro, já pega o celular para ver qual vai ser a próxima, né? É isso que é demais mesmo, a corrida é assim mesmo, né? E a beleza a beleza da corrida é que diariamente a gente se surpreende com o quanto é que a gente pode ser forte nesse processo de atingir as nossas metas. E acho que isso é uma das coisas mais legais, que a gente olha hoje para a corrida e a gente só se compara com a gente mesmo. A gente pode, eu sempre falo isso, que uma das coisas mais legais da corrida é que um atleta mega amador como a gente, assim, que corre por diversão e tudo mais, a gente pode estar na mesma corrida, na mesma prova, no mesmo lugar do que um cara de mega elite, assim, tipo um Kipchoge, esses caras que a gente só admira e de repente a gente está na mesma corrida que eles, a gente está no mesmo ambiente que eles. Em nenhum outro esporte isso é possível. Onde já se viu no futebol você jogar no Maracanã, no Morumbi lotado? Você não tem essa possibilidade. Isso é algo que é só para pouquíssimos assim. E a corrida nos proporciona realmente isso. Você poder estar junto com seus ídolos, às vezes lado a lado, ou no mínimo você está muito próximo dele ali, fazendo a mesma prova, a mesma distância, salvo as proporções aí de um Kipchoge fazer uma maratona em 2 horas e a gente fazer em 5, 6 horas muitas vezes. A gente está no mesmo lugar do que ele, a gente está largando praticamente junto dele ali. Se bobear, a gente está enxergando ele ali na frente. É o mundo das corridas que nos apaixona todos os dias. E eu acho que por hoje é isso aí mesmo, né? Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, contei tudo que eu tinha para contar. Se vocês tiverem sugestões que queiram ouvir por aqui, de assuntos, de pessoas que queiram que façam parte desse projeto, e se quiser acompanhar mais desse Corredor da Zoeira que vos falo aqui, é só me seguir nas redes sociais. Procura lá por Corredor da Zoeira, Instagram, Facebook, YouTube, podcast, qualquer lugar aí, você me procura por Corredor da Zoeira.
e a gente pode trocar umas ideias bacanas. Quem sabe vocês não mandam uma sugestão que vira um novo episódio. Eu gostei demais de poder compartilhar esses minutos aqui com vocês e espero encontrar vocês por aqui todas as semanas com os novos episódios, sempre às sextas-feiras, às 18 horas. E quem sabe um dia eu não posso falar que alguém maratonou podcasts do Corredor da Zoeira correndo uma maratona. 42.195 metros, correndo ao som do podcast do Corredor da Zoeira. Um abraço para todos que chegaram até aqui. Até a próxima semana. Tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you're playing the time card, yeah, you're making my life hard. It's an all in, no win, my sin situation.